Entrando aqui. Oi, Diva! Boa noite. Ana também. Andresa, Douglas. Boa noite pra todo mundo. Everton com a gente também. Ó, o pessoal, tudo com a gente aqui. Legal! Hoje são vários postos. Boa noite, Andresa. Vamos falar sobre atendimento de excelência, junto com a Gina. Vamos ver se a Gina já está entrando aqui com a gente, tá bom? Vamos falar também sobre posicionamento de marca nesse momento importantíssimo. Olha o Felipe Louros com a gente também. Ele, Felipe Louros, que é todo blogueiro já. Um dia eu quero chegar no seu nível, Filipinho. Vamos ver se um dia eu consigo chegar nesse nível aí. Deixa eu ver se a Gina já entrou aqui. Pra eu já fazer o convite pra Gina. Não, a Gina ainda não entrou. Ok, Gabriel Gaiga com a gente também. Gabriel Gaiga, que entrou pro time do Clube de Empresários. Agora é oficialmente nosso advogado. Boa noite, Gabriel. Aqui. Show. Esperando a Gina, deixa eu ver se ela já tá entrando aqui. O Pedro entrou com a gente também. Já o Pedro, a gente vai conversar com o Pedro sobre posicionamento de marca. Estamos esperando a Gina entrar. E por que a gente resolveu escolher a Diva, a Gina, para fazer atendimento de excelência? Ela foi solicitada 2 vezes durante o Synapse, Synapse que a gente faz a conexão entre duas empresas, e nas 2 vezes escolheram falar com ela justamente sobre atendimento de excelência. Então, acreditamos que se você já foi no Pizza na Roça ou no La Rosita, você sabe como que é o atendimento de excelência lá. Então, vamos esperar a Gina entrar aqui com a gente também e a gente já dá início à nossa conversa. Leomara com a gente também, seja bem-vinda, Leomara. Otávio, boa noite, Otávio. Calma aí. Natália comentando aqui, excelente meio de atendimento dos estabelecimentos. Realmente é muito bom, né, Natália? E a gente tem o privilégio de ser aqui de Poços de Caldas, os dois estabelecimentos. Pizza na Rocha foi renomada, a melhor pizza do Brasil, né? Então, na pizza de brócolis deles. A Gina aqui entrou. Ó, o Wesley. 7h45 estaremos com o Wesley. A Gisele. Seja bem-vinda, Gisele. Boa noite. Gina. Direto. Vamos ver se a Gina já tá entrando aqui com a gente. Ainda não. Rafael. Boa noite, Rafael. Karine com a gente também. Ó. Quero ver a Gina entrar, senão tá perdendo um pouquinho de tempo pra falar. Ó, o Kemuel com a gente. Boa noite, Kemuel. Boa noite, Luizinho. Boa noite, Flávio também. Flávio Brigagão. Ó, o Carl. Carl, que vamos ver se a gente estabelece uma parceria, hein, Carl? A Nanda com a gente também. Nanda, acredito que é amiga do Pedro. Seja bem-vinda.
Camuel, quem tá aí hoje? Tá você ou, ou vocês dois? Você e a Raíssa? Ó, o Luiz, escritório da Thaís com a gente também. Seja bem-vindo, Luiz. Quero ver quem que vai conseguir ficar aí do início ao fim, hein? Então, quem conseguir ficar do início até o fim, já comenta aí que eu vou. Quero só ver que depois eu vou até salvar no caderninho aqui quem conseguiu ficar do início ao fim, hein? Então, vamos ver quem que vai ficar. Depois eu vou postar lá no grupo todo mundo que ficou do início ao fim com a gente aqui, tá bom? Aí, a Gina entrou. Show de bola. Já vamos chamar ela para participar com a gente. E a solicitação para você para participar com a gente aí, tá bom? Só aceitar e já estaremos ao vivo. O Vitor com a gente também. Boa noite, Vitor. Grande amigo, saudade de você. Estamos aguardando a Gina, que já está aqui com a gente. A Karina. Boa noite, Karina. Karina com a gente também. Grande parceira, tá aí de contabilidade. Quero ver quem vai ficar até o final, hein? Vou enviar novamente, Gina, para você aceitar aí. Vai aparecer aceitar convite. Cadê a Gina? Ué. Porque a gente tá perdendo um tempinho que a gente tava falando com a Gina aqui, né? Mas não tem problema. A gente faz uma segunda rodada também. Aproveitar, pessoal, já que são a maioria aqui do clube, para falar que amanhã a gente vai ter o lançamento do Target. Então, acredito que muitos estão na dúvida aí sobre o que é esse Target que a gente vai começar. Então, a gente vai fazer uma grande parceria com aí com o Marcelo Coleone e faremos aí o Target. Marcelo Coleone, que é um dos maiores consultores de Poços de Caldas e vai ser um grande parceiro nosso aqui. Aqui é a Gina. Show. Gina, vê se consegue aceitar aí. Show de bola. Ah, agora sim. Conseguiu. Sabe o que eu acho, Felipe? Que a minha internet que não está muito boa. Uhum. Não, Tá me tranquilo. Se vendo fosse tão bem? fácil. Tô ouvindo bem. Se fosse tão fácil. Agora, como a gente perdeu alguns minutinhos aqui, vamos entrar já no assunto. Pode ser, Gina? Pode, ó. Então Uma já boa apresentei pro noite pessoal, para todo já. mundo. Então agradecer, viu, Gina, pela Desculpa, presença viu? Eu sua não sei se aqui. fui eu que fiz alguma coisa errada. Não... Você mandou o convite, eu entrei, depois não consegui mais. Bem, tá bom. Tranquilo. Então, melhor pizzaria de Poços e região agora já Ah, foi sim. renomada e É. também com La Rosita. E o que é o segredo aí, Gina, do atendimento de excelência que o pessoal tem tanto comentado aí? Então, falam muito isso, né, Felipe? Para mim, Uhum. eu acho assim que o principal mesmo que a gente sempre fez, talvez assim por feeling mesmo, né? É sempre focar no cliente. Não tem muito segredo. É sempre querer buscar ver o que o cliente quer, o que ele espera, como é que ele se sente bem, né? Então, é o próprio cliente, é o feedback do cliente que norteia a nossa excelência, assim, digamos, né, em atendimento. Empatia também, a gente quer ser atendido, a gente quer atender o cliente da forma que a gente gostaria de ser atendido, né?
Então, tudo tem que ter um equilíbrio, não pode ter exagero, não pode ter falta de vontade. A gente tem que sempre estar focado no que o cliente quer. E eu costumo dizer, a gente tem 17 anos de experiência com a Pizza na Roça. Essa semana, especialmente, a gente está fazendo 10 anos de Poços de Caldas. Parabéns para nós, né? Porque, Olá! nossa, com uma enorme alegria a gente fala isso, né? Nós estamos comemorando muito. E desde lá, a gente vai criando uma cultura, assim, né? O que eu costumo falar. A gente não fez cursos de atendimento ao cliente, nem nada. Nós fomos criando uma cultura na nossa empresa e a gente vai passando isso para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores. E à medida que vai saindo, a gente tem um turnover baixo também, né? A gente tem funcionários de muitos anos, e à medida que vai, né, entrando e saindo, eles vão adquirindo também esse jeito, eles vão entendendo como é que a gente trabalha, como é que a gente gosta que eles trabalhem, como é que o nosso cliente gosta de ser atendido. A gente tem que entender o nosso cliente, saber o que ele quer, como é que ele se sente melhor, né? A gente tem que ter resposta para as questões dele, a gente tem que ter dar jeito no problema que ele tem. E sempre ouvir o cliente, é o que eu falo, não tem muito segredo. A gente tem que ter sensibilidade para saber o que o cliente quer da gente, o que ele espera da gente, como ele quer ser atendido. E a gente tem que ser rápido nisso. O cliente também ele não gosta de não ter uma resposta rápida para o problema que ele quer resolver, né? Por exemplo, tem coisas que a gente tem que... Eu sempre, desde o começo, eu trato pessoalmente. Em resposta, eu respondo pessoalmente a queixas, reclamações em redes sociais, TripAdvisor. Eu costumo responder pessoalmente para cada cliente que se queixa de alguma coisa. Eu acho isso super importante. O cliente se sente importante porque, de fato, ele é importante. Não é que eu quero fazer ele se sentir importante. Ele é o mais importante. Sem o cliente, a minha empresa não tem razão de existir. Ela não existe, né? Então, basicamente é isso. E como que você faz para passar toda essa cultura aí para os garçons, para os colaboradores? Porque você está longe, você não consegue atender todos os clientes, né? Então, como você consegue fazer isso para passar essa cultura do Pizza na Roça, La Rosita para eles? Então, a gente é isso mesmo. O nosso funcionário é o que está na frente, né? No front ali. E é ele que adquire isso da gente, é para ele que a gente passa, principalmente, né? Principalmente no começo, quando isso vem de lá de trás, e é ele que consegue transmitir isso para o cliente, né? Então, é um treinamento constante. É um treinamento constante. A gente conversa muito com os nossos colaboradores também, porque a gente também gosta de ouvir o que eles têm para falar para a gente, a percepção deles. Eles têm a percepção, porque eles que enfrentam ali, eles que estão de frente com o cliente, eles que escutam tudo do cliente. Então, a gente gosta muito de ouvir o que eles dizem, porque eles que trazem essas informações para a gente. Teve uma época, né, lá no comecinho, que a gente que fazia de tudo. Você sabe como é uma empresa que começa, né, Felipe? A gente faz de tudo. A gente Faz faz tudo. caixa, serve, faz pizza, faz tudo. Então, nessa época, era a gente que ouvia muito o cliente, né? Depois as coisas vão mudando, a empresa vai crescendo naturalmente, isso vai mudando. Então, eles são intermediários, eles que passam essas informações para a gente e a gente que trabalha essas informações e volta para o cliente para resolver e para fazer com que ele se sinta bem na nossa empresa. Isso é uma coisa assim que eu acho que chegou com tanta naturalidade, a gente tem muita vontade de agradar, de fazer com que o cliente se sinta bem, né? É uma coisa eu acho que é uma coisa de quem gosta muito do que faz, principalmente, né? Legal. Gina,
A gente chegou no tempo, mas falta um minutinho aqui. Vocês já estão funcionando aí para o pessoal ser bem atendido ou não? Já está aberto, sim. Inclusive, nós estamos comemorando. Posso fazer propaganda? Pode. Nós estamos De coisa comemorando boa, pode. essa semana comemorando 10 anos de Pizza na Roça em Poços de Caldas, então tem promoções maravilhosas. Nós colocamos a nossa pizza campeã em promoção, nunca fizemos isso, mas é para comemorar esses 10 anos com muita alegria aqui na cidade. Tá Legal. bom? 10 anos de muito sucesso, Muito atendimento de sucesso. excelência, então foi muito trabalho desde o início, então vocês são reconhecidos por isso. Vocês agregam Eu muito fico muito valor feliz, é uma naquele coisa que me espaço, deixa tudo. extremamente orgulhosa. E as pessoas sempre me perguntam sobre isso, eu fico muito feliz e gosto muito de passar esse sentimento, porque é um sentimento mesmo que eu passo para o Uhum. pessoal. Legal. Tá bom? Gina, brigadão, viu? Eu que agradeço pela Foi rapidinho, queria oportunidade. falar mais, porque Ah, essa uma é um pena. assunto importantíssimo, mas vamos ver se a Pois gente é. consegue Me chama marcar de mais. novo. Tá bom. Tá bom? Obrigado, viu, Beijão Gina? para Agora você, acompanha aí viu? que agora é o Pedro, tá bom? Tá bom. Beijo. Tchau. Obrigadão, Gina. Boa noite. Legal. O pessoal todo falando boa noite, Luizinho falou boa noite, pessoal agradecendo a Gina pela participação. Vamos colocar o Pedro aqui. O Pedro comentou que tem muito assunto para hoje, hein? Vamos ver se ele, já que ele gosta tanto de falar, vamos ver se ele consegue só em 15 minutos. Vamos ver o Pedro entrar aqui. O Pedro aqui vai falar sobre posicionamento de marca. Show de bola, Pedrão. Beleza? Tudo bom e você? Bom demais, cara. Vou falar contigo. A gente quase não se vê, Não, né? não, a gente quase não conversa. Bom demais. Legal. Show de Pedrão, bola. você que é tudo publicitário já, formado tudo nessa área de gestão, e agora a Diva colocou a Elo nas suas mãos. Então ela foi para a O secretaria, grupo, né? todo o grupo. Então você tem um É, grande desafio muito aí, bom. que vocês são é a maior empresa de recrutamento de postos de região. Então, Sim. como que vocês fazem aí para fazer esse posicionamento de marca? Pode dar uma aula pro pessoal agora também. Vamos lá, fiz aqui um lembretezinho aqui na tela, mas vamos lá, Uhum, vamos conversar sobre isso. Importantíssimo, inclusive, privilégio falar depois da Gina, né? Falar de posicionamento de marca, né? Depois de uma empresária que tem uma marca consolidada como Pizza na Roça e Poste Caldas, não tem nem o que dizer, né? Melhor exemplo impossível, né? Da construção do que ela falou mesmo. Eu trouxe alguns conceitos para a gente brincar aqui. Não quero que vire um monólogo, então é legal a gente usar referências, lembrar do pessoal do clube, inclusive, né? Os parceiros uhum, que trabalham nessa questão. Mas quando a gente fala de posicionamento de marca, a gente fala de um conceito primordial, que é a reputação que a gente cria pela relação que a gente constrói. Tanto com os nossos funcionários, como a Gina colocou ali bastante, na atividade dela, como com os clientes. Então, nesse caso especificamente, a imagem que o público final tem da nossa marca. Então, isso é importantíssimo considerar essa relação. A mensagem que eu estou passando, tanto no critério de endomarketing, ou seja, tanto para os meus colaboradores, para o pessoal que está envolvido no meu processo, quanto para o meu uhum, cliente, quem observa a minha marca ali como consumidor, enfim, do meu serviço, do meu produto, do que quer que seja. Durante a uhum. trajetória de uma empresa, então, por exemplo, Pizza na Roça, que tem aí já uma trajetória longa, a Elo, o Grupo Elo, que agora já tem 13 anos de história também, né? Você vai passando durante essa história um jeito de fazer, que é o que, inclusive, foi colocado aqui como uma cultura, ou seja, você vai transferindo aquela tua cultura como uma mensagem para os seus públicos. E com o passar desse tempo, você vai criando o que a gente chama em comunicação de reputação, uma reputação de Uhum. marca. A reputação, ela demora muito para ser construída. Então, é aquela questão de você ir alimentando, né, essa imagem da sua empresa durante um período. E a imagem pode ter diversos significados, né? Pode ser uma empresa que é ágil, que é inovadora, que é consolidada, que é segura, que é empática com o seu público, ou seja, tem diversos conceitos possíveis.
né? A Elo, especificamente o Grupo Elo, eu posso falar de toda essa trajetória. A construção é exatamente do conceito de robustez nos seus processos, ou seja, processos seguros, processos que garantem a seguridade para os nossos clientes, mas também uma qualidade no atendimento, né? Um atendimento personalizado, um relacionamento de atenção e cuidado, aquela relação de trabalho que já é histórica e, enfim, quando se fala de Elo, fala da minha mãe, fala de Diva, e você já consegue assimilar esse conceito naturalmente, né? Isso é uma reputação criada, são 13 anos de história que criou uma reputação, né, de uma marca, que é o valor principal de uma marca, né? Então é quando você posiciona aquela empresa, aquele produto, aquela coisa de uma forma que as pessoas pensam naquele produto, pensam naquele serviço, pensam naquela marca e automaticamente aquilo cria nelas uma sensação. Ou seja, reflete a elas alguma coisa, algum critério que seja. Que pode ser, como eu disse, os mais amplos possíveis, né? Então é a mensagem que você passa, né, durante todo esse processo e a reputação que você constrói. E é complicado, porque a minha pós-graduação é gestão de crise, né? Que é exatamente quando, de alguma forma, acontece alguma coisa que, por um acaso, arranha ou ameaça essa reputação. Uma reputação pode ser construída durante 50 anos e quebrada num dia, num momento, né? Numa situação. Então, é muito complicado esse conceito. E é por isso que é tão importante a gente estar sempre preocupado em como as pessoas nos veem, né? Como os nossos, tanto, como eu disse, o público interno quanto o público externo, né? Que é muito vinculado com a questão de fidelização também, que é quando você tem uma reputação criada, né, você já tem um critério desse desenvolvido, as pessoas depositam em você confiança, né? Ou seja, você fideliza exatamente o que a pessoa vira e fala, não, eu estou de olho fechado, que eu sei que aquela marca vai me oferecer isso que eu espero. Isso pode ser segurança, pode ser agilidade, pode ser confiança, pode ser empatia, pode ser qualquer outra coisa que você tenha comunicado durante todo esse período e que você tenha criado, consolidado essa imagem, né? Ficou muito monólogo, né? Fala aí, o que você acha? Não, legal. Mas é um conceito interessantíssimo. Mas essa mensagem, para você conseguir essa mensagem passar, como que você começa como que é o início dessa mensagem? Como que você vai falar assim, nossa, eu quero passar essa mensagem pro pessoal, eu quero passar essa mensagem para os colaboradores, como que faz toda a criação dessa, a primeira concepção, o pontapé ali dela? Já faço um link total com, inclusive, o trabalho do Coleone, que vocês estão desenvolvendo aí no Clube do Empresário, que é exatamente a consolidação do que você espera como uma instituição. Isso é muito importante. É muito vazio e é muito pouco provável que uma empresa que tenha como objetivo único e exclusivamente ganhar dinheiro, ela consiga criar uma reputação a longo prazo. Dinheiro é um resultado do nosso trabalho, mas uma instituição moderna, uma instituição que se posiciona atualmente, que tem conceitos claros, ela precisa necessariamente estar além de simplesmente oferecer um serviço ou produto e ganhar dinheiro por ele. Você precisa ter uma ideia do que aquilo representa para as pessoas, o que a tua marca, teu produto cria como experiência para as pessoas para que aquilo faça sentido. Porque senão é vazio. Então, sim, você precisa pensar, lógico, o que a empresa, a instituição representa para você, o que vai representar para os seus funcionários, isso precisa fazer sentido. Isso é uma dificuldade que muitas empresas têm. Às vezes, você oferece ou cria um serviço, ou desenvolve um produto para atender uma demanda do mercado, mas você mesmo não consome esse produto, ou não acredita nesse serviço. E daí é muito difícil criar uma coisa que eu vou falar aqui depois também, que é o conceito de você ser legítimo, de você ser sincero, você ser transparente, você ser autêntico com aquilo que você está oferecendo. Se você não acredita no seu produto, ninguém vai, sabe? Não vai parecer ser honesto. Então, entender a sua marca, entender o seu produto, entender por que ele é diferente, entender quais são os pontos fortes e os pontos fracos da sua instituição, é importantíssimo para que a sua comunicação, a sua mensagem seja coerente, seja conexa, seja verdadeira, seja de assimilação
seja palatável para o teu público, né? Seja ele qual público que é. Em comunicação a gente fala muito a respeito disso. A mensagem precisa estar vinculada com a cultura da empresa. Uma empresa que fala uma coisa e faz outra, ela necessariamente está fadada à construção de uma imagem negativa a longo prazo de falsidade, de hipocrisia, né? Então não adianta a empresa desenvolver uma campanha muito bonita falando a respeito de defesa ambiental, por exemplo, mas na prática dos seus processos, ou seja, ali na ponta, no dia a dia, ela não se preocupa com esse conceito. Os processos dela não estão alinhados com o discurso. Então, alinhar discurso e cultura é muito importante para que você consiga sempre fazer isso que você perguntou. Está sempre passando uma mensagem que seja sincera, que seja de fácil assimilação e que as pessoas acreditem, né? A longo prazo, Legal. você vai criar uma reputação. E já aproveitar nisso, já que você fez aí gestão de crise e tudo, como que é a melhor forma assim que as pessoas têm que fazer uma estratégia de posicionamento de marca nesse momento? Se ela quer crescer a marca dela, aproveitar essa crise para fortalecer a marca, o que é uma estratégia que o pessoal pode tomar? Isso é importantíssimo, cara. Todo momento de crise, principalmente para gestores de crise, né, se posso me considerar assim, é uma oportunidade. E é o que é, sabe? É um momento de mudança, é um momento que você precisa repensar os seus processos. Quando a gente está num momento de bonança, de tranquilidade, normalmente a gente está preocupado, dedicado a expandir negócio, a criar novos produtos, a inovar, a fazer algo de novo para aumentar faturamento, enfim. E pouco voltado para o interno, para os nossos processos, porque está tudo certo, está tudo bem. Então, isso é um problema, mas nem tanto, né? Muitas vezes. Quando a gente tem um momento de crise, seja por um motivo interno ou externo, né, alheio à nossa vontade, como é agora, ou por um motivo interno, ou por alguma situação que aconteça, adversa, um acidente, alguma coisa desse tipo, é um momento de você parar, pôr o pé no freio, refletir e falar, peraí, o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, para onde eu estou indo, isso faz sentido, isso está dando certo. Então é um ótimo momento para fazer isso que a gente tá fazendo junto no clube e nos processos todos, que é repensar o modelo de negócio e pensar daqui para frente, né? E planejar daqui para frente. Então a aplicação, por exemplo, de um Canvas, igual o Coleone está programando ali, é um ótimo momento para quem tem dúvida ainda se faz sentido, se o mercado vai continuar consumindo o meu produto, se eu estou alinhado com as expectativas do mundo, se o mundo pós-pandemia vai aceitar a minha empresa, a minha instituição, a minha marca da mesma forma como aceitava, isso é muito importante. Qual é a visão que você vai fazer? Aí falo por experiência própria, até dividindo com os colegas jornalistas, com os colegas empresários. A Elo, especificamente, está exatamente passando por esse processo. A gente agora está aproveitando certas questões que já estavam no planejamento, estavam no papel como intenção, e a gente chegou e falou, não, agora é o momento para a gente fazer o que precisa ser feito. Porque ficar parado não vai gerar resultado nenhum. Todo mundo vai ser impactado, mas já que seremos todos impactados, a gente vai ser impactado. Dando resultado, resposta rápida para o mercado, avaliando dia a dia, vendo a situação, mudanças. Ou seja, uma das questões, primeira medida que a gente fez foi, vamos desmobilizar o escritório e trabalhar em home office. A gente fez isso. Na Elo, logo na primeira semana, conseguimos fazer isso, adaptamos todos os nossos processos. Agora, com a retomada, a gente não retomou e não vai. Eu não vou voltar mais para o escritório físico. A administração da empresa vai continuar trabalhando em home office. Reuni minha equipe, conversei com todo mundo, sentimos como eles estavam trabalhando, se eles se adaptaram, está ótimo para todo mundo rendendo mais, entregando as metas, fazendo o que precisa ser feito, sem estrutura física. Então, uma coisa que a gente se adaptou rápido. Mas fora isso, a questão de tecnologia é uma coisa que não é mais escolha. A gente já tinha uma perspectiva de futurologia aí, de que provavelmente nos próximos 5 anos, alguns mercados em 10, dependendo do quão rápido esses mercados se desenvolvem, porque mercados diferentes evoluem de forma diferente, em velocidade diferente, mas que provavelmente nos próximos 10 anos toda a forma de fazer os nossos negócios, tudo que a gente fazia, estaria completamente diferente, né? A gente não conseguia hoje projetar como que seria o nosso trabalho daqui a 10 anos.
E agora, com essa crise, com essa situação, talvez isso tenha mudado para agora. Talvez no próximo 1 ano existam e surjam outras empresas no nosso mercado, no que a gente faz, propondo um jeito de consumir diferente que vai tornar as nossas empresas obsoletas. E daí não importa se é uma empresa de 1, 2, 5, 10, 20 ou 30 anos. Pode ser que em 2021 o nosso negócio, que até janeiro era consolidado e seguro, janeiro que vem já não seja mais interessante, já não seja mais a realidade do nosso mundo. Show de Então, bola, Pedrão. quanto menos amarradas nossas instituições forem, melhor. Uhum. Quanto mais Legal. líquidas, quanto mais fluídas, quanto mais inovadoras, quanto mais tecnológicas. Uhum. Bom, bateu um tempo, eu falei pra Diva que você gosta de falar. Nossa, Então, agradecer, nossa, viu, Pedrão. Parabenizar estou à também todo o disposição. serviço que você tem feito aí pela Elo, Show no de Grupo bola, Elo. Vocês show de bola. estão feito um trabalho bem legal, também juntamente com as empresas imunes, tudo que vocês têm feito pela cidade e tudo. Então, vocês estão de parabéns. Deu pra ver que você realmente entende sobre posicionamento de marca, ainda mais nesse momento aí. Então, parabéns e agradecer por estar aqui com a gente nessa live aí, tá bom? Show de bola, tamo junto. Precisar é só chamar. Falou, Valeu, Pedrão. abraço, até mais. Agora vamos ver o pessoal da Aplicar, o Douglas, que está com a gente aqui. Agradecer os comentários, né? Pessoal comentando, a Gina comentou aqui. Vamos ver se o Douglas está por aqui. Show. Pessoal comentando. Já enviei a solicitação para o Douglas, só aguardando para a gente participar. Enviei para Aplicar Contabilidade. Parabéns, viu, Pedro? Muito legal. Conseguiu em 15 minutos mostrar um pouco de como fazer esse posicionamento de marca nesse momento. E não só nesse momento, né? Tem toda essa reputação a zelar e ter a imagem consolidada, linkada tanto com os colaboradores também. Quer ver? Douglas, vai aparecer aí para você aceitar. Aí. Vê se você consegue aceitar, Douglas. Aí você já vai ser direcionado para cá direto. Valeu, viu, Pedrão? O Wellington comentou também, ferramentas de gestão, principalmente nesse momento, são importantíssimas. Ó, quem quer ver algumas ferramentas de gestão nesse momento, aproveita que amanhã a gente vai lançar o Target e no Target a gente vai aplicar ferramentas de gestão para o dia a dia de vocês, tá bom? Então, vocês vão ter a oportunidade de alavancar os resultados através do Target. A gente colocou esse nome justamente porque o foco, como o Target é se fosse a mira ali, o Target, o foco é você, o foco é a sua empresa e o foco é alavancar o seu resultado. Então, em parceria com o Marcelo Coleone, a gente vai desenvolver o Target. Ok? Douglas, está conseguindo, Douglas? Que eu estou aparecendo aí para você aceitar. Estou enviando a solicitação. Aguardando aplicar contabilidade. E, por último, viu, gente, a gente vai ter com o Wesley otimização de processos. O Wesley, que é engenheiro, presta consultoria para diversas indústrias também, na parte de otimização de processos. Vai ser um bate-papo bem legal que a gente vai ter aqui. Douglas, tenta. Estou enviando aqui. Adicionando novamente. Se não der certo, tenta sair e entrar rapidinho para ver se a gente consegue
colocar você aqui com a gente, tá bom? Aqui está aparecendo que eu estou aguardando aplicar contabilidade. Olha, já queria convidar todos que na quinta-feira o programa Conecta a gente vai falar sobre o novo clube. Então temos muitas novidades aí para vocês. Espero que vocês gostem. O Igor vai estar lá com a gente. O Thiago, o Mariano também vai estar com a gente. O Cláudio Torres. Então estaremos nós 4 sobre o novo clube de empresários. Temos novidades, pessoal. Temos novidades. Não estou conseguindo chamar o Douglas. O Douglas saiu agora. Ô Felipe Louros aí, gostei de ver você participar. Você estava meio sumido. Que bom que você está com a gente aqui. A Thaís de Contabilidade em todas as lives também. O Luiz junto com a Karina. Muito obrigado, gente. A Natália também com a gente em todas as lives da Bendito Comunicação. E agora o Douglas vai entrar. Show de bola, Douglas. Fala, Filipão. Agora foi. Apareceu aí? Apareceu. Tá a gente bom, perdeu cara. uns minutinhos, mas Não, queria vamos lá. agradecer, viu, Douglas, que a gente, nesse momento, a gente precisa de uma gestão estratégica financeira. Não, Né? então, rapaz. Então, Queria nada mandar- melhor que você para falar isso com a gente aí. Uai, vamos lá. Se a gente puder ajudar, nós estamos disponíveis aí. Um abraço à Gina, ao Pedro. É um prazer falar depois de vocês, Pedro. Conteúdo de prima. Abração, viu? Então, Felipe, nesse momento agora, né, nós estamos vendo aí que a necessidade de uma gestão estratégica, ela fica mais aflorada, né? O pessoal, eu costumo dizer que, né, acompanhando a fala da Gina e do Pedro, o atendimento, um entendimento de excelência, um posicionamento de marca, a gente só acompanha o resultado dele, né, desses processos, se a gente conseguir mensurar isso no resultado rentável para a entidade, né? E uma gestão estratégica financeira, depois dessa pandemia, nós podemos até mudar o conceito, né? Eu acho que antes era você pensar o seu negócio a longo prazo e com dados né, no presente hoje, né, daquilo que está sendo executado. E cada vez mais, nesse momento, está surgindo a necessidade de informações mais rápidas, né, e mais precisas. E não existe, né, não existe nenhuma fórmula mágica, né, de mensurar o resultado, a não ser implantar dentro, né, das entidades, das empresas, boas práticas, né? E qualquer boas práticas de controle financeiro, de controle orçamentário, né, ou de atendimento, ela começa onde? Ela começa com uma organização e um equilíbrio, né, na gestão. Se eu não tenho uma organização e um equilíbrio na minha gestão, desde lá, né, da escolha do RH, né, da seleção do meu RH, da minha estratégia de marketing, e desde a constituição da empresa, eu costumo dizer, isso vai refletir diretamente lá no meu resultado e eu não vou conseguir fazer com que a minha atividade ela tenha algum resultado, né? Não tenha lucro, né? Eu acho que o maior objetivo de qualquer entidade, do ponto de vista de gestão financeira, é conseguir mensurar os lucros da sua atividade, tá? Então, eu pontuei algumas coisas aqui, eu vou falando, você vai me interrompendo aí, viu, Felipe? Fica à vontade, Não, pessoal. fica à vontade. Porque o assunto... que perdemos uns minutinhos. Porque né, apanhei um pouquinho aqui, mas deu tudo certo, tá? Então, pensando nessa questão de organização, né, nós temos que implantar aí, dentro da entidade, alguns mecanismos de controle, né, de controle e mensuração do resultado. Tá? Eu acho que a principal ferramenta para você, mais rápida, para você mensurar e aplicar esse controle financeiro, principalmente para as pequenas e grandes e médias empresas, é implantar um fluxo de caixa adequado, né? Com ele você pode mensurar o resultado instantâneo, né? Não só financeiro, mas também econômico da sua entidade, né?
E eu costumo dizer que um bom acompanhamento financeiro, uma estratégia financeira, ela começa desde a constituição da sua empresa. Então, não é simplesmente saber o quanto eu estou ganhando, o quanto eu estou aplicando, qual é a minha rentabilidade, mas de que forma ela está sendo feita, né? Se está sendo feita dentro de uma legalidade, se a constituição da minha empresa ela foi feita desde da escolha da natureza da empresa até um planejamento tributário, né? Nós estamos sentindo muito aqui no escritório agora uma falta muito grande do empresariado, de um acompanhamento tributário, né? Está aflorado agora nesse momento. O empresário, principalmente do pequeno, ele deixa isso um pouco apartado, e agora que, né, nesse momento de, vamos dizer assim, de oscilação brusca, né, que essa pandemia está nos levando agora, está crescendo essa necessidade muito grande de conhecer esse produto. Tá? Então, passando aí dessa questão da organização e do equilíbrio, né, organização é você ter rotinas, né, de fazer a mensuração do seu fluxo de caixa, de contas a pagar, de contas a receber, e isso tem que se criar uma rotina diária. De nada adianta agora, depois desse momento de crise, você querer enxergar assim rápido o que está acontecendo na sua empresa. Então, se não há um planejamento estratégico, ou seja, uma organização desde o princípio, isso vai ficando cada vez mais difícil. Tá? E partindo aí do equilíbrio, o que mais prejudica essa gestão financeira das entidades, eu diria que misturar, né, as finanças pessoais do empresário com as finanças da empresa. Né? Você saber distinguir isso. Então, nesse momento agora, isso aflora muito, né? Principalmente nas pequenas empresas. Né? Você quer enxergar o que aconteceu no seu fluxo de caixa no passado e não consegue porque você mistura o resultado da sua empresa com o resultado pessoal. Mistura as contas, as despesas, etc. Né? Isso é bastante crucial. E depois nós partimos aí para o segundo ponto, que nós chamamos de planejamento estratégico. Né? Pensar a longo prazo, médio e longo prazo, o resultado da sua entidade com base nos resultados de hoje, né? Nos dados de agora. Receita, né? Receita total, receita dos serviços, ou no caso aí do varejo, da mercadoria vendida, nos custos, né? Saber distinguir o que é custo variável e custo fixo do seu negócio, isso é muito importante. E para isso, nós podemos delimitar alguns indicadores, né? Não vou explicar cada um deles, que o tempo aqui não dá, né? Mas nós temos aí um indicador de lucratividade da empresa, de rentabilidade, saber diferenciar o que é uma lucratividade, o que vem a ser uma rentabilidade da empresa, né? Qual que é a margem operacional, o ponto de equilíbrio do seu negócio para você poder tomar decisões de médio e longo prazo. Qual que é o meu nível de endividamento, né? Isso hoje é muito essencial para você projetar o cenário que nós estamos passando, aonde nós queremos chegar depois dessa pandemia, qual que é o meu tempo de sobrevivência no cenário atual. Tudo isso um planejamento estratégico alinhado, né? Isso é muito importante dizer, Felipe, alinhado com planejamento societário, alinhado com planejamento tributário, e isso... esses três tópicos em conjunto que nós podemos dizer que seria uma estratégia correta e adequada de gestão financeira, né, de uma entidade e de uma empresa. Então, nós não podemos tratar a gestão financeira isolada. Nós temos que, desde o acompanhamento do quadro societário da empresa, do planejamento tributário, um bom relacionamento com os órgãos governamentais, atendendo à legislação, né, dentro da legalidade, e o acompanhamento diário, com rotinas diárias, com vários instrumentos. Dentre eles, eu destaco o fluxo de caixa, saber, pelo menos, entender ou dialogar com o seu contador, enxergar o seu balanço patrimonial, os indicadores de resultado. Tudo isso ele fortalece e vem reforçar a questão do conceito de gestão financeira adequada. Né? E se você não atribuir uma rotina, né, diária para isso,
você não vai conseguir ter um resultado, né? Quem nunca fez uma rotina, nunca teve um equilíbrio, separou as despesas das entidades da pessoa física, agora, nesse momento, está tendo um pouco de dificuldade em entender o seu negócio, de saber enxergar os resultados da sua empresa e projetar, fazer uma gestão financeira estratégica para médio e longo prazo da sua empresa, né? E isso é muito importante nesse momento. Show de bola, Douglas. Batemos aqui 7h45. Em cima da pinta? Em cima. Nossa Senhora. Em cima do horário. Foi só, despejando deu aqui. uns problemas tem conteúdo técnicos todo aí. mundo. Mas se você tiver anotado aí, depois passa pro pessoal. Eu creio que o pessoal vai gostar de Não, acompanhar tem depois. conteúdo bastante. Se o pessoal quiser algum conteúdo aí, é só chamar a gente aí no acesso aí da Aplicar, que a gente manda para todo mundo aí dentro do nosso Instagram. Show de bola. Obrigado, Valeu? Douglas. Um abraço para todo mundo da Abração, Aplicar à aí. disposição. Um abraço, brigadão a todos aí, pessoal. Valeu. Valeu. Agora vamos aqui com o Wesley. O Wesley tá por aí? O pessoal comentando bastante. A Denise, o Wellington. Gostando de ver a participação do Wellington. Diretamente de Divinolândia com a gente aqui. Mandei a solicitação aí pro Wesley. Então a gente vê que hoje a gente tem muito conteúdo. É um atrás do outro. E agora, otimização de processos. Fala, pessoal, beleza? Fala, Felipe, tudo bem? Legal aqui que você já pegou o tema do seu, né, que é a otimização de processos, já acelerou o processo aqui, foi mais fácil colocar você. Você viu que já demos uma otimizada, né? O gargalo que era esse, colocar pessoas mais rápido, você conseguiu otimizar. Então, você viu que esse é o desafio mesmo, você acabou dando um exemplo. Wesley, você pega muito otimização de processos aí, tanto indústrias, tudo. Então, para uma dica de otimização para o pessoal, o que você tem a dar? E primeiro agradecer, né? Agradecer você por ter aceitado que isso, prazerzão com a gente aqui. Então, Érica da Concisa, mais um novo associado, parceiro nosso aqui, tá bom? Então, muito prazer. Prazer é todo meu. Obrigado, viu, Felipe, de ter chamado. Eu sou um grande fã da iniciativa de vocês aqui em Poços. E, pessoal, assim, o que eu posso contribuir com vocês é que eu gosto muito, sou engenheiro de produção de formação, fiz MBA em gestão industrial, e a Concisa, a minha empresa, é uma empresa focada em ajudar as empresas a mapear o processo, o custeio delas e garantir que elas saibam exatamente quanto custa cada produto, como é que está a estrutura e quais são os resultados de fato, uma contabilidade gerencial, e a partir disso identificar o que está errado e tentar mudar. Ou seja, otimizar o processo para que ela consiga ter resultados melhores. É isso que a gente faz, Felipe. E assim, a dica é sempre entender, eu gostei muito da fala de todos, é claro, mas Pizza na Roça é um exemplo, né, de entregar valor para o cliente, é isso que a gente prega. O segredo de otimizar o processo é entender o que o cliente está disposto a pagar, cara. Porque o ideal é que você só faça aquilo que o cliente valoriza, você concorda, Felipe? Então vem daí a ideia de otimização de processo. Otimizar um processo é quando você procura fazer coisas que vão de encontro ao que o cliente valoriza. Se você fizer um atendimento diferenciado, o cliente vai gostar daquilo. Portanto, aquele processo é um processo fundamental e precisa ser melhorado. Agora, quando você tem coisas na sua... Estou usando um exemplo aqui de um restaurante, por exemplo. Quando você tem coisas que tomam tempo no processamento, mas que não transformam o produto numa coisa mais próxima do que o cliente pagou, ou seja, você tem movimentação demais, o fluxo de produção é confuso, você vai fazer um hambúrguer, o hambúrguer está aqui, o queijo está longe, você percebe? E aí isso toma tempo, custa dinheiro, mas não agrega valor. E aí é importante demais separar a ideia de custo e de valor. Custo é o que eu gasto, né, para produzir alguma coisa. É o que eu coloco de esforço. Valor é o que as pessoas percebem e estão dispostas a pagar. É aquela brincadeira, Felipe. Se você tem um carro lá que você adora, você vai vender, você fala, olha, eu quero 50 mil reais nesse carro. Aí o cara do outro lado fala, mas não vale. Uma coisa é quanto você quer, e aí é preço de venda nesse caso,
E a outra coisa é quanto vale, que é quanto o teu cliente percebe de valor e está disposto a pagar. Acho que isso explica bem. Qual que é o desafio de quem otimiza o processo, então? É olhar para o processo de produção, entendendo que processo é o que acontece entre a entrada e a saída. Então, imagina que se o meu objetivo é produzir uma pizza, vão entrar matéria-prima, energia elétrica, esforço de modo geral, né, mão de obra, tudo isso, e vai sair uma pizza maravilhosa. O que acontece nesse meio é que é um processo. O que eu faço quando eu estou otimizando o processo, eu mapeio tudo fase por fase, dimensiono os tempos, para entender o que daquilo de fato agrega valor e o que é só desperdício. A movimentação em excesso, o transporte de materiais desnecessários, perdas de qualidade e retrabalho, fazer a mesma coisa 2 vezes, eu ter mais estoque do que eu preciso e correr o risco de ter perdas por obsolescência, um produto que vence, qualquer coisa desse tipo. Tudo isso faz com que o meu processo seja pouco eficiente. E quanto mais disso eu tenho, quanto mais desperdício eu tenho no meu processo, mais custo. Só que eu não aumento o valor, então o meu cliente começa a perceber que tem mais custo do que valor, logo eu vou comprar de quem me entrega um custo que seja compatível com o que eu percebo de valor. É esse que é o desafio da otimização. Não, legal. Já aproveitar esse comentário aqui do McDonald's, que tem todo um processo, né? Então eles fizeram tudo certinho para entregar o mais rápido para o cliente também. Então é um excelente filme que o Wellington comentou. E tem alguma ferramenta, Wesley, de otimização que você indica para o pessoal? Uma ferramenta talvez um pouco mais simples, que o pessoal possa aplicar no dia a dia? Claro, tem sim. E o filme Fome de Poder, realmente, ele meio que inspirou, né, a engenharia de produção. Ela é muito baseada no que o filme de Fome de Poder conta, que é uma das grandes premissas do McDonald's é que existe padrão, né? Você garante que o processo ele vai ser estável, ele vai ser sempre do mesmo jeito, padronizado, e isso garante que você, antes de fazer, conheça o custo, os tempos, e isso dá, inclusive, uma informação extra para o cliente. Você sabe que é um processo rápido e que na época impressionava porque era muito rápido, porque tinha de pares. Só foi possível porque eles tiraram todos os desperdícios do processo. E falando da ferramenta, Felipe, tem uma filosofia, sabe, uma forma de pensar que é o sistema Toyota de produção. Hoje ele é conhecido como sistema Lean. Não sei quem aí já ouviu falar, se alguém puder comentar que já conhece. Mas é a ferramenta, a filosofia na qual eu me inspiro, porque ela é muito simples, né? Como eu falei, ela é sempre baseada em entregar valor para o cliente. Então, o que eu tenho que fazer? A dica para que você consiga otimizar o seu processo é que você conheça os tempos. Deixa eu só fazer um parênteses, porque eu acabei de entrar em aula aqui. Eu estou dando aula, estou conversando com você na live e o pessoal não está entendendo nada aqui, né, gente? Pessoal do 3º período de engenharia de produção. Pessoal, eu tenho mais 7 minutos de live aqui e o assunto é correlato, então vamos lá. Tem gente assistindo na live do Google Meet também. Tudo junto. Legal. Tá bom, pessoal? Todo mundo entrou aqui e falou, e aí, o que está acontecendo? A aula começava 7:50. A dica, então, Felipe, é que você conheça os tempos de execução do seu processo. Primeira coisa é saber do que ele é feito, né? São 5 passos. Vou colocar em 5 passos para ficar mais fácil o entendimento. A primeira coisa é, como eu já falei, entender o que o cliente está disposto a pagar e saber que isso é valor. Aí eu vou olhar para o meu processo de produção, do fim para o começo, ou seja, do que eu entrego para o cliente, eu vou andando no processo até chegar lá na matéria-prima. E às vezes tem alguém que é de serviço, é a mesma coisa, o serviço também transforma uma entrada em uma saída. Se eu produzo software, o processo de produzir esse software também pode ser melhorado, otimizado. Se eu tenho uma empresa de cartão de crédito, eu também tenho um processo que transforma, por exemplo, o call center em cobrança, coisas desse tipo. E se eu já identifiquei o que é valor para o meu cliente, eu tenho que olhar para o meu processo e ver como é que eu produzo esse valor, ou seja, por onde que o produto passa e o que acontece com ele em cada uma das fases de produção. Uma confecção de lingerie, chega a matéria-prima, aí eu tenho um processo de corte, tenho um processo de costura, tenho todos os processos até chegar na expedição e entrega para o cliente. Eu tenho que garantir que esse processo seja o mais contínuo possível. Então é muito fácil. Eu vou olhando para o processo e entendendo aonde que ele para. Se ele estiver parando, aonde ele estiver estacionado, significa que lá tem oportunidade. A palavra que você usou no começo. Aquilo provavelmente é um gargalo. Se eu descobrir que é lá que o processo parou, eu vou medir os tempos
para poder tentar entender quais coisas eu faço naquele processo que o cliente não paga, que ele não vai nem perceber se eu tirar. Aí, quando eu analisar isso, eu posso perceber muito provavelmente que tem uma posição de uma mesa que não é a mais adequada e eu faço 1000 vezes um movimento que não deveria fazer. E isso, apesar de parecer pouco quando eu olho uma vez, são 5 segundos vezes 1000, significa 10 peças não produzidas no fim do dia. Então, ao mudar a posição de uma mesa, são detalhes muito simples normalmente que te garantem um fluxo contínuo de produção. E a mentalidade é que faz toda a diferença. O quarto passo é entregar na velocidade que o cliente puxa. Então, se o cliente está te comprando 10 por dia, é um erro muito comum que você trabalhe numa taxa de 20, 30 por dia. E aí isso vai criando uma represa em que você gasta, mas o dinheiro demora para vir. E aí, como o nosso amigo estava falando de gestão financeira, quando você acelera o gasto, quando você acelera os custos da empresa, mas não acelera as receitas, você cria um problema muito sério de fluxo de caixa. Então, trabalhe de modo a acompanhar o ritmo da demanda. Se eu vendo 10, eu vou trabalhar num ritmo de 10. Se eu vendo 15, eu vou trabalhar num ritmo de 15. E quando a demanda oscila muito, quem é de fábrica já deve estar pensando que não é tão fácil estabilizar. Quando a demanda oscila muito, o ideal é que você tenha um pulmão, mas que nesse pulmão de produção tenha um máximo. Olha, a minha demanda varia, então eu tenho que ter pelo menos 20 de segurança. Quando eu fizer os 20, eu só completo aquela segurança e não vou produzir infinitamente, porque isso vai fazer com que eu garanta um fluxo de caixa bom, que não me falte dinheiro e sobre produto. Às vezes você vai numa empresa que está devendo no banco, ela fala, eu devo 300 mil reais, a minha receita é baixa, eu não vou conseguir pagar esses 300 mil reais. Aí você olha para o estoque dela, ela tem 1 milhão em estoque. Então, se você conseguisse garantir que ela trabalhe num ritmo mais próximo da venda, ela naturalmente vai baixar esse dinheiro em estoque e vai sobrar dinheiro para pagar o empréstimo. Percebe? Uhum. Esse era o quarto passo, né? E aí, a quinto passo, a quinta ideia é você ter o Kaizen. Se alguém já ouviu falar de Kaizen, Kaizen significa melhoria contínua em japonês. O desafio é que você coloque na cabeça de todo mundo, porque uma pessoa melhorando o processo é muito pouco. Quem está fazendo ali no dia a dia sabe muito mais do que nós quais são os problemas. Então, colocar na cabeça deles a ideia que é a seguinte. O japonês ele tem um hábito engraçado. Ele ensina, assim como a gente ensina o filho a rezar, ele ensina o filho a fazer um exercício na hora de dormir, que é o seguinte. O que você melhorou hoje, filho? Quando você tirou a cabeça do travesseiro, você estava de um jeito. E agora, como é que você está? O que mudou na sua vida desde então? E ele tem que falar para o pai uma coisa que ele melhorou. Kaizen é isso. Na empresa, criar um ambiente, uma cultura em que todas as pessoas sejam desafiadas a melhorar um pouquinho por dia. Ao invés de querer alcançar o mundo em 12 horas, fazer uma revolução, coisas muito complicadas, desafia todo mundo na empresa e cria um ambiente que facilite isso. Que facilite as pessoas a procurarem uma melhoria pequena. E uma melhoria que se mantenha amanhã, para que amanhã você melhore mais um pouquinho a partir daquela base de ontem. E isso vai criando um círculo virtuoso de melhoria que você não reconhece a empresa depois de 1 ano, depois de 2 anos. Se ela melhorar 0,5% ao dia, ela dobra de tamanho muito rapidamente. Esses são os 5 passos, uma ideia mais simples, para traduzir como é que a gente otimiza valor. Não, mas que legal, Wesley. Porque eu, como engenheiro químico, né? Então, eu acabo que eu vou revendo algumas ferramentas aí, acho muito legal, que até esqueço que não... E a gente vê que combinou certinho a ordem das lives aqui, porque você pegou, dá para otimizar os processos em cada área, dá para otimizar na parte da quando você está servindo as pizzas ali, ou no mexicano, ou no japa, então tem mais coisas. Isso dá aí. para otimizar o processo de criação de marca, tudo. E tudo, a parte financeira a empresa também, é um tudo focado sistema. no cliente. Uhum. Então, e é muito legal pegar essa parte do Kaizen e você contar essa história aí. Então, A uma aula ideia do mesmo. Kaizen é bem legal, é viciante, porque a gente está sempre inclinado, né, Felipe, a tentar revolucionar. Eu vou emagrecer 20 quilos essa semana. Tem gente que é assim. E aí a gente sabe que isso não funciona. A ideia também de quebrar as metas em pedaços menores, né, mais fáceis de entender, é muito mais efetivo. Isso já é uma ciência comprovada. Se você tem uma meta de perder 20 quilos, você não pode ter definir a meta como perder 20 quilos em 6 meses, porque isso 20 segundos, hein?
Faltam 20 Isso tira a segundos para disciplina. acabar O aqui. ideal é que você fatie em 20 semanas 1 quilo por semana e fica muito mais fácil de resolver o problema. É assim nos Show de processos bola. também. Obrigado, Felipe, Valeu, pelo turma. convite. Acabando aqui. Obrigado, Wesley. Obrigado, Gina. Obrigado, Pedro. Todos que estiveram aqui. Douglas.